Meu querido irmão, a paz de Cristo esteja sobre sua vida. Eu quero compartilhar com você hoje uma visão que eu tive para que ela produza o resultado pelo qual Deus envia, né? Essas visões da glória de Deus. Me recorreu agora um fato do Antigo Testamento. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele fez Moisés ver como é o tabernáculo que tem lá no céu, porque lá no céu tem um tabernáculo. Em outras palavras, tem um templo no céu. E a partir do momento que ele viu o tabernáculo de Deus com os homens que reside no céu, ele conseguiu então replicar isso na terra. Então, veja, você sabe o que está escrito em Isaías 66:1? Está escrito o seguinte: o céu é o meu trono, e a terra o tapete para os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Esse é o meu lugar de descanso. E em Atos 7,49 diz assim: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês poderiam construir? Diz o Senhor. Ou, onde seria o meu lugar de descanso? Por acaso não fui eu que fiz todas essas coisas? Me lembro agora que Davi, uma certa feita em que ele estava olhando para o seu palácio e olhando para e pensando nas casas dos seus generais, dos seus soldados, ele pensou: nossa, não acredito, nós vivemos aqui nessas casas suntuosas e o Senhor continua habitando em tendas. Eu vou construir uma casa para Deus. Mas como diz a palavra, se o céu é o trono de Deus, o que é um trono? Trono é um lugar para sentar. Hoje nós não vivemos mais na monarquia, mas no passado, os monarcas, os reis, todos eles tinham um trono para sentar. Então o trono é sinal de governo, é símbolo de governo, de autoridade. E Deus senta no céu. E a terra é o tapete no qual ele descansa os seus pés. Então pensa bem, como pode um ser humano que, analisando no macroverso, seria como se fosse uma mísera formiguinha, comparada ao tamanho de Deus, construir uma casa para Deus? Não é verdade? Como pode um Deus tão grande, né, permitir que um homem construa uma casa para ele? Somente Deus pode construir uma casa para si mesmo, e ele construiu. A casa que ele construiu somos eu e você. Esse domingo agora, estava eu louvando a Deus no culto. Sou da Igreja Videira do Botânico, mais ou menos próximo da Oi, aqui na BR-153. E eu tomei uma decisão, quer saber? Hoje eu vou louvar de todo o meu coração, sem reservas, vou me entregar no louvor. E recentemente eu aprendi que uma forma de adorar a Deus é você adorar a Deus com o seu corpo. Então, levantar as mãos como um ato de rendição, simbolizando uma rendição, e também como manda a própria Escritura, que a Escritura manda os homens de Deus orarem com as mãos levantadas. Então eu pensei, é isso que eu vou fazer. E enquanto eu louvava, uma música que eu vou colocar aqui o link dela, uma música do Sozo, Seja Exaltado, Sozo, que estava tocando na igreja, enquanto eu louvava essa música, e eu ali, com os dois braços, e falando com toda a minha voz, com o mínimo conhecimento que eu tenho de louvar, porque eu gosto de aplicar conhecimento em tudo. Apesar de louvar com toda a minha voz, eu estava, de certa forma, tentando manter um tom e preservar, mas eu não sou cantor, então, né, não sai coisa muito boa daí. Porém, louvava com todas as minhas forças, com todo o meu fôlego. O que aconteceu? Enquanto eu estava com as mãos levantadas, o máximo levantadas, e olhando assim
só que de olhos fechados, enquanto eu louvava e dizia: o Senhor é exaltado. Eu vi o futuro. E o que eu vi foi o seguinte: eu me vi de pé, e ao meu lado tinha muita gente mesmo. Tinha pessoa desse lado, atrás, em todos os lados, em volta, a não ser na frente. Eu estava na primeira fileira e na frente não tinha ninguém, tinha uma linha que a gente não ultrapassava. Linha que eu digo, não sei, tipo uma linha invisível, porque não tinha linha de verdade ali, né? Só sei que a gente mantinha um limite. E estávamos todos louvando de vestes brancas. E eu olhava para frente e só conseguia ver duas montanhas gigantescas, muito grandes. Aí eu olhei, identifiquei que eram 2 pés. Era coisa assim, é um pouco difícil de fazer uma mensuração ou mensurar, né? Como se fosse, não sei, talvez do tamanho do Monte Everest ou a metade dele, uma coisa assim, muito grande. Eram 2 pés enormes. E, por incrível que pareça, eles estavam com uma chinela, né? Daquelas chinelas antigas de couro, uma em cada pé. E os pés dele, por estarem na chinela, estavam à mostra. Mas, além disso, ele estava com um vestido, né? Mas não era um vestido feminino, um vestido masculino, até os pés. Então, você só conseguia ver do corpo os pés. E ele não parecia ser, ele não é que ele não parecia, ele não era de carne, era algum outro tipo de matéria, porque não era como um corpo de um ser humano que é feito de carne. Mas então, aí a única visão que eu conseguia ter à minha frente eram esses pés. Por quê? Porque eram enormes. E eles cobriam todo lugar, porque eram muito grandes. Então eles cobriam tudo, tudo. E aí a minha visão aqui, conseguia ver um e o outro e sobrava pouquíssimo espaço, porque era muito grande, muito grande. E eu cantava, a mesma música que eu estava cantando no culto, eu estava cantando lá. Era como se eu não tivesse mais no culto e estivesse lá, né? Cantando diretamente por ele. E eu falava: seja exaltado, o Senhor é exaltado, louvando, né? E eu falava: o Senhor é alto, o Senhor é alto. E eu começava a olhar. E eu olhava aqueles pés enormes, muito grandes. E eu pensei: nossa, que pessoa grande, que ser enorme. E eu comecei, conforme eu falava que ele é alto, eu comecei a olhar para cima para tentar ver a altura, o tamanho. E sabe o que acontecia? Eu olhava e louvava e exaltava, e eu olhava tentando encontrar a cabeça, o tronco e tal, mas eu não via, só via as pernas, né? A canela, só que eu não via a canela porque estava coberta com o vestido. Então eu só vi as pernas. E até onde a minha vista alcançou, lá muito alto, eu não consegui ver fim, porque era muito, mas muito grande. Muito grande mesmo, você não tem ideia do tamanho. Mas eu consigo te dar uma ideia do tamanho. Sai para fora da sua casa aí, se você estiver em casa. Olha numa paisagem aberta, porque lá era uma paisagem aberta. Olha numa paisagem aberta, tudo que o seu olho consegue alcançar. Tudo que o seu olho conseguir alcançar num campo aberto assim, imagina 2 pés enormes tampando tudo, de tão grande, e olha para cima. Aí eu olhava para cima e ele preenchia tudo. E era muito alto. Sabe o que acontecia? Era tão alto que tinha nuvens tampando. Aí eu não conseguia ver o rosto. E eu louvando ali e olhando.
Ao mesmo tempo que eu estava na igreja, eu fazia assim e eu via, né? Porque era como se eu não estivesse na igreja, estivesse lá. E chegava uma certa altura que eu estava vendo lá em cima e as nuvens o cobriam. As nuvens tampavam porque era muito alto. E as nuvens que o tampavam eram negras, nuvens negras. Então, eu desci o olhar, aqui era tudo branco, claro, mas olhava lá bem lá no alto, tinham nuvens negras tampando e não conseguia ver mais nada. Mas mesmo que não tivesse as nuvens, eu não conseguiria ver porque era muito alto. Então vai no campo aberto, olha para cima. Veja o mais longe que o seu olho alcançar. Era muito mais alto que isso. Aí eu cantava e eu falava, que impressionante, eu pensava. E ao mesmo tempo eu cantando, vendo aquilo, e como nós somos seres humanos, aí meu braço começava a cansar, né? Aí quando eu abaixava o braço, eu parava de ver. Abaixava o braço, via normal, uma pessoa, eu de olho fechado. Aí eu levantava o braço de novo, cantando, louvando, isso na igreja. E eu voltava a ver. Abaixava o braço, parava de ver. Até que aconteceu que eu, cantando, né, naquela empolgação há muito tempo, minha voz começou a falhar. Isso na igreja. E aí eu abri o olho assim, dei uma tossezinha, consertar a garganta, né? E aí voltei a louvar. Nesse tempo em que a minha voz falhou, sabe o que aconteceu? O Senhor me disse. Por que eu sei que Ele me disse? Porque assim, às vezes a gente diz, Deus me disse, Deus falou comigo. O Senhor me disse, o Espírito Santo me disse. O que eu quero dizer com me disse? É porque existe, depois que você vai, né, ganhando intimidade, pegando experiência, tendo aquele hábito, aquele costume, buscando, chega uma hora que você começa a identificar a diferença da voz do Espírito para a sua própria voz e para a voz do diabo. Porque o diabo fala conosco. Só que ele fala como se fosse você mesmo. Por exemplo, você está aqui e o diabo fala, nossa, eu devia me suicidar. O diabo falou na sua cabeça. Nossa, eu devia desistir desse negócio de igreja, desse negócio de ministério. O diabo falou na sua cabeça. Você está achando que é você, mas não é. Isso aí é o diabo falando com você. Só que ele fala na primeira pessoa. Então, é como se existisse um tom. Por exemplo, eu tenho um tom da minha voz. Outra pessoa que for falar tem um tom diferente de voz. Às vezes você não. Às vezes não. Duas pessoas podem falar a mesma coisa, mas como é que você identifica que são duas pessoas diferentes? Pelo tom. Uma tem um tom, o outro tem um outro tom. Né? Uma tem um timbre, outra tem outro timbre. Então, aqui na minha mente, na minha consciência, veio imediatamente como se fosse um pensamento, uma consciência. Mas quando veio, me foi familiar. Então eu vi aquilo, analisei ali o contexto e falei, isso aqui é Deus, não é minha mente, não é meu pensamento. Aí sabe o que ele me disse? Ele disse assim, hoje, nesse corpo aqui defasado, fraco, mortal, que sangra, que tem fome, que tem sede, e que a voz ela é natural, é uma voz que ela se desgasta. Hoje, quando você louva com todas as suas forças, o que acontece? A sua voz falha. Sua voz falha. Então, até quem louva na igreja ou canta músicas, né, seja no mundo, ele tem que tomar muito cuidado com a voz dele, para ele não perder ela. Né? Mas aí ele me diz que quando nós estivermos lá, após a morte, a nossa transição daqui para o céu, nós estaremos louvando Ele com o corpo glorificado. Então, não será mais esse corpo que a voz se cansa. Nós teremos a voz como a voz como o som de muitas águas e como os trovões. Essa será a nossa nova voz. Por quê? Porque receberemos novas cordas vocais com um novo corpo glorificado. A terceira etapa da salvação é a glorificação do corpo. É nessa etapa em que o pecado ele é
extirpado de você. E então você vence o corpo do pecado, que é esse. Esse corpo só é fraco porque o pecado ele foi crucificado nessa carne. Porém, o novo corpo glorificado, ele não é mais mortal, ele não é mais limitado. Ele é um novo corpo de onde a corruptibilidade e a mortalidade não têm mais poder sobre ele. Então, nesse novo corpo, nós também teremos uma nova voz. E quando nós o glorificarmos, quando nós formos diante do trono, louvá-lo, será com uma voz diferente, uma voz poderosíssima, como a voz de Cristo. Cristo, com o corpo glorificado, o seu corpo poderá ser como o dele. Porque haverá diferença de corpos. Aquele que fez tudo o que era a vontade do Senhor terá um corpo mais glorioso. Aquele que fez parcialmente, um corpo parcialmente glorioso. E aquele que não fez nada terá um corpo glorificado, porém, vamos dizer, o corpo mais comum. Porém, você glorificará ele, louvará ele com uma nova corda vocal, com novas cordas vocais. E agora, no futuro, essas novas cordas vocais, qualquer pessoa que ouvir pensará, peraí, ele fala como um filho dos deuses. Olha essa voz falando. Quando a minha voz falhou, ele me disse isso, que no futuro nós glorificaremos ele, louvaremos ele com novas cordas vocais, que não mais falharão quando você colocar toda a sua energia, toda a sua concentração e toda a sua empolgação no louvor. Será diferente. E meu coração, enquanto eu louvava, não era o coração de uma pessoa que se sentia obrigada. Porque no passado, quando eu ainda não tinha sido convertido, mas eu estava frequentando a igreja, então eu era como um fariseu. Né? Os fariseus são as pessoas que são religiosas, estão dentro da igreja, mas ainda não nasceram de novo. Quando eu era um desses, e eu via um pregador falando assim, no céu a gente vai louvar a Deus. Eu pensava, que coisa chata. Nossa, quer dizer que eu vou ficar louvando Deus 24 horas? Mas não tem mais nada para fazer lá? Porque eles falavam dessa forma. Eu não estou dizendo que é verdade isso. Você não vai ficar só louvando 24 horas por dia. Mas eu me sentia oprimido. Eu pensava, não, Deus vai ficar me oprimindo. Quer dizer que eu vou ir para o céu só para ficar ali cantando 24 horas? O tempo inteiro? Mas não é assim. Por quê? No céu só entra quem recebeu um novo coração, uma nova mente, um novo espírito. Só quem nasceu de novo. Quando você nasce de novo, recebe um novo coração, esse seu novo coração, ele louva com prazer. Então, não é que você vai se sentir obrigado, Deus chegando e falando, me exalte, me louve. Não. Você verá aquela glória do céu, aquela glória dele. E você verá o tamanho da bondade, graça e amor com o qual ele fez todas as coisas na sua vida, e o seu coração estará tão cheio de gratidão, tão cheio de gratidão, tão cheio de gratidão, que você louvará ele com o maior prazer possível. Ao mesmo tempo que eu louvava, eu tinha um prazer descomunal, incomensurável dentro de mim, que fluía como um rio. Sabe aquela coisa que fica e não passa, e ela vem circulando dentro de você, em ebulição, e você fala com toda a dedicação, porque você se sente grato, porque você está fazendo algo que é o prazer da sua vida. Então, esse será o nosso coração ao louvar ele ali. Então, não pense que será uma coisa chata ou nada do tipo. Não. Você terá muito prazer em fazer isso. Mas, vamos lá. Eu peguei alguns textos bíblicos para fundamentar a minha visão. Por quê? Porque qualquer pessoa, qualquer profeta que falar qualquer coisa que não tenha amparo bíblico deve ser anátema, rejeitado. Então, se Deus me deu uma visão, eu tenho que ter como comprovar ela biblicamente.
Portanto, como diz em Isaías 66:1, o céu é o meu trono. Pensa bem. Pensa um ser que olha para o céu, olha aí para o céu. Você está vendo esse céu que você enxerga de dia? É o terceiro céu. É o primeiro céu. O céu que você enxerga à noite é o segundo céu, que é o universo. E o terceiro céu, que é um que fica acima dele, é o céu de Deus. Só que o texto diz assim: o céu é o meu trono e a terra o tapete dos meus pés. Então, ele começa a sentar lá no trono, no terceiro céu, e ele é tão grande que ele preenche tudo, de forma que os pés dele vêm bater aqui na terra. Meu querido, ele é tão grande, tão grande, tão grande. Imagina uma pessoa sentada no abismo do universo. Já seria algo grande. Mas ele começa a sentar no terceiro céu. Aí o corpo dele esbarra no segundo, esbarra no terceiro, e os pés dele batem aqui na terra. Talvez seria até assim, ó. Ele senta no terceiro céu, aí a canela dele bate no segundo e os pés repousam sobre o terceiro na terra. Ele é muito grande, muito grande. Por isso Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque na verdade Deus é tão grande, tão grande, tão grande que não sobra espaço que ele não ocupa. Por isso, a palavra de Deus diz que em todos os lugares ele está, porque ele é muito grande. É enorme. É muito grande. E outra coisa, ele não é homem. O Pai não é homem. Ele é um ser que não é feito de carne. E eu vi isso. O homem não pode construir uma casa para Deus, porque como é que um ser humano construiria uma casa dessa magnitude, desse tamanho? É impossível, não tem como. Então, somente Deus poderia construir uma casa para si mesmo, não é verdade? Agora você vai entender, sabe quem? Lúcifer. Se você já leu Isaías 14:13, diz assim: e isso aconteceu porque você dizia no seu coração: eu vou subir bem alto nos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei todos os anjos, sentado no trono mais importante. Eu serei a figura principal no Monte Sião, ao norte. Subirei até o último céu e serei igual ao Altíssimo. Essas são as palavras da iniquidade que Deus viu em Satanás, que era chamado de o portador da luz, que na Vulgata Latina é traduzido por Lúcifer. Então, essa foi a iniquidade que Deus viu em Lúcifer. Por quê? Satanás, ele olhou para Deus assim, ó, e ele falou: nossa, mas ele é grande. E ele teve inveja. Ele teve inveja. Mas ele teve inveja não foi de pouca coisa. Deus realmente é grande. E o trono dele é muito grande. Então ele falou: eu quero ser igual ao Altíssimo. Então Satanás cobiçou o que era de Deus. Porque eu aqui, que vi o tamanho dele, eu falo: meu Deus, como o Senhor é grande. É muito grande. É muito enorme. E veja um detalhe, que o diabo não disse que ia destruir o trono do Altíssimo. Porque quando você olha para ele, você pensa: não tem nem chance. Como que você destrói um ser desse tamanho? Não tem como vencer ele. Então o que o diabo disse? Ele disse assim: acima das estrelas, tem um texto bíblico que compara os anjos às estrelas e diz que Deus conhece cada uma pelo nome, as estrelas, que também conhece os anjos, né? Cada um pelo nome. Porque Deus deu nome, né, a eles e a elas. Aí ele disse só assim: eu vou subir até o mais alto lugar das estrelas, ou seja, serei o anjo mais importante, e governarei os outros anjos abaixo de mim, porque eu serei o Deus deles, o Deus dos anjos. Não conseguiu. Só conseguiu 1/3 dos anjos. 2/3 não se rebelaram. Mas ele diz: dominarei sobre todos os anjos, sentado no trono mais importante. Então ele queria estabelecer
Vamos dizer que aqui é o trono de Deus Altíssimo, que é o próprio céu, o universo, é tudo. E ele disse, eu vou subir acima dos anjos, serei o mais importante deles, e abaixo deles construirei um trono e governarei todos, dominarei todos. Aí Deus fez o homem e ele falou, vou incluir o homem também no meu governo. Por quê? Porque é invejoso. Ele viu a glória de Deus, o quanto Deus é exaltado. E veja, quando você louva, dizendo que Deus é exaltado, igual na música Sozo, Deus é mesmo. Ele é exaltado, ou seja, grande. Ele é alto, ele é sublime, ele é enorme. Tudo isso é verdade. Então, Satanás teve inveja, mas digamos que nem foi à toa, né? Porque Deus, de fato, ele é muito impressionante. Então, eu também quero falar para você sobre o corpo glorificado. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz assim, há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Então, em primeiro lugar, o brilho desse corpo terrestre, qual que é? Sabe o que o apóstolo diz em Coríntios? Ele diz que o brilho desse corpo terrestre, ele é como o da lua. Aí vamos lá, qual que é o brilho da lua? O brilho da lua é o seguinte, a lua não brilha, mas ela absorve luz. O sol brilha, então a luz absorve a luz do sol e por causa da luz do sol que reflete na lua, a lua brilha. Esse é o nosso corpo de hoje. Você não é bom, não há bondade em você. Mas quando Deus ilumina você, você faz coisas boas. Então, toda luz que existe em você só pode ter vindo de Deus, porque de você mesmo você não tem. Você não tem bondade em você, você não tem brilho em você, você não tem luz em você. Então, hoje, a glória do seu corpo é a de um corpo. Hoje, a glória do seu corpo é a de um corpo que está refletindo a luz de Deus. Mas os corpos celestes não são assim. Os corpos celestes, diferentemente disso, eles brilham por conta própria, eles são como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo glorificado, como você pode ver na visão de Apocalipse, versículo 1, o apóstolo João, ele diz o seguinte, que em Apocalipse 1, quando ele viu a Cristo, viu o Senhor, ele brilhava igual o sol ao meio-dia. Então, o corpo glorificado, ele é diferente. Ele tem um esplendor igual do sol. Você brilha por conta própria. Então, o seu corpo tem luz própria. Mas é claro, quem que te deu essa luz inicialmente? Qual a origem? Deus. Ele te deu esse corpo, o Pai te deu esse corpo, agora você brilha sozinho. Então agora você é a semelhança de Cristo. Agora você recebeu uma bondade proveniente de Deus, que habita em você, por meio do novo corpo. Versículo 44 do 1 Coríntios 15. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. Eu não sei se você sabe, eu acho que você não sabe disso, mas quando você morreu, quer dizer, quando você recebeu a Jesus e se batizou, foi sepultado você e o seu velho homem. E velho homem que eu digo é o antigo espírito que você tinha. E então foi ressurreto um novo espírito dentro de você. Você agora não é mais a mesma pessoa de antes. Você agora é um espírito ressurreto. Deus, ele extraiu de você seu espírito natural, que você nasceu de sua mãe, do seu pai, e colocou um novo. Então você agora é uma pessoa ressurreta, mas em um corpo terreno. Deus vai completar a salvação que ele começou assim quando ele te dá um corpo ressuscitado. Seu espírito ele já trocou e te deu um ressurreto. Depois ele trocará o seu corpo e então o seu corpo será igual ao seu espírito. Hoje você já é uma pessoa ressurreta. Você quem? Você que creu em Cristo, recebeu ele e se batizou nas águas. Então, você já é um corpo ressurreto. Você que nasceu de novo. Não, corpo não, falei errado. Um espírito.
Mas no futuro você também terá um corpo ressurreto. Você também ressuscitará no seu físico. Nessa hora, então, estará completo a sua salvação. E então se cumprirá a profecia. Aonde está morte, a sua vitória? Aonde está inferno, o seu galardão, o seu aguilhão? Galardão não, falei errado, aguilhão. Então, veja bem, o novo corpo, ele não é a semelhança do antigo. Então Deus ele vai colocar esse corpo seu na terra como uma semente. Você já plantou alguma coisa? Não é possível. Você planta, aquela semente ela morre, ela entra em decomposição e a partir do momento que ela morre, começa a surgir uma planta dela. Da mesma maneira, você vai ser semeado na cova e a partir daquilo surgirá como fruto um corpo diferente. Né? Então, versículo 47. O primeiro homem era feito do pó da terra. E o segundo homem? Quem é o primeiro homem? O primeiro Adão, que pecou no paraíso. E o segundo homem? Cristo, que venceu o diabo no deserto. O segundo homem do céu. Sabe o que significa isso? Do que foi feito Adão? Ele foi feito de átomo. A menor, hoje em dia não é mais átomo, talvez seja nanômetro. Mas ele foi feito da menor partícula indivisível da matéria. Deus pegou a menor partícula da terra e começou a colar no homem. Você pode ver no seu corpo. Olha aí para você ver. Se você ver na sua pele, você vai ver um monte de pequenos pontinhos assim, pontilhados. Você já ouviu falar de uma arte chamada pontilismo? Que são pequenos pontinhos. Você vê todas as suas células, umas agrupadas às outras, você vê uns carocinhos, você vê muitas coisas. Você sabe por quê? Foi assim que Deus te fez. Por isso que ele não fez você como as outras criações. As outras criações ele só disse, haja luz, haja estrelas, haja animais. Você não. Ele pegou e começou a colar um por um dos átomos. Ele, na forma da Trindade. Eles três começaram a fazer. Depois que eles conseguiram, né, terminar o trabalho, pontilhando a gente todinho, juntando parte por parte, assim, ó, bem minúscula. Aí ele tinha uma estátua feita da menor partícula indivisível da Terra. E então ele soprou o seu espírito. Hoje, você, para sobreviver, precisa do quê? Daquilo que são os minerais terrenos para que o seu corpo tenha vida. Porque você foi feito da terra. Mas você vai receber um novo corpo. E esse novo corpo foi feito diferente. Ele não é feito como esse corpo original que você herdou de Adão. E qual foi a dádiva de Deus? A dádiva de Deus foi a seguinte. Ele nos fez da terra e nos deu o poder de nos reproduzir. Então, Deus não precisou de ficar fazendo um por um. Tipo, fez Adão, aí depois ele fez Caim, depois ele fez Abel. Não, ele deu a dádiva de reproduzir, e aí de outra forma agora ele faz o homem no ventre. Mas não mais daquela que precisa de tanto cuidado, tanto detalhe. Então agora você recebe de Deus um corpo que não é mais com a base material terrena. O seu novo corpo será com a base material celestial. Então esse novo corpo, ele tem uma matéria-prima diferente, por isso que ele é diferente. Esse novo corpo é como o corpo de Jesus, que é um corpo do céu. Sendo um corpo do céu, ele recebe todo tipo de privilégio de corpo glorificado como o de Cristo, como um corpo do céu. Então, o segundo homem que veio do céu, que é Jesus, te dará um corpo igual dele. Assim como, versículo 49, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. No momento, no 52, né, versículo 52, num momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os que estiverem vivos serão transformados, e os que estiverem mortos ressurgirão da terra. Nessa hora, você será como Jesus, na imagem de Apocalipse 1.
E então, sendo como Cristo, com o corpo do céu, não mais um da terra, você terá outras capacidades que você não tem hoje. Como eu te disse hoje, te revelei uma voz poderosíssima para você louvar o Senhor no momento que for requisitado o louvor. E eu digo a você que você vai querer louvar Ele, porque vai ser uma oportunidade, um privilégio. É uma forma de você retribuir tanta graça, tanto favor, tanto amor que Ele te deu. E chegará o dia que você terá essa oportunidade. Então, meu querido irmão, eu quero que você saiba que o céu é real, Deus é real, o Senhor é muito grande e você o louvará no céu. E glória a Deus por isso, porque você terá muito prazer em fazer isso. E quando você for louvar hoje, faça da mesma maneira que você fará no futuro no céu. Entregue tudo que você tem no louvor. Eu já percebi que o principal fator que nos impede de louvar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, é timidez. Não deixe a timidez barrar, impedir, bloquear você de louvar o Senhor. Louve o Senhor com todas as suas forças. Louve Ele com as mãos exaltando levantadas. Eu me lembrei agora, na batalha de... Não, esqueci qual a batalha, mas se eu não me engano foi de Jericó. Não, acho que não foi. Teve uma batalha que Moisés, tá certo. Moisés, ele foi lutar e enquanto ele ficava com as mãos erguidas, o povo vencia, avançava e derrotava seus inimigos. Mas quando ele abaixava as mãos, o povo começava a perder. Então, simbolicamente, na tipologia bíblica, levantar as mãos é se render ao Senhor e interceder uns pelos outros. Quando ele intercedia uns pelos outros e de maneira totalmente entregue, de todo o coração, se rendia a Cristo, a vitória sobre o mal avançava. Mas quando ele abaixava as mãos, ele começava a perder novamente. Assim também somos nós, né, na nossa vida. Então, todas as oportunidades que você tiver para louvar o Senhor, louve. Abra seu coração. Rasgue seu coração diante dele. E saiba que é tudo verdade. O céu é real. O Senhor é real. Você o louvará. Você terá um novo corpo. Você está salvo se você crê em Jesus. E há um lugar onde não há mais choro, nem pranto, nem dor. E se você ainda está vivo nesse mundo, faça de tudo para colocar o Senhor em primeiro lugar e viver para Ele, porque você não tem nem noção de quão incomensurável será a glória dele, a glória que terá lá naquele lugar. É um lugar que tem reservado para você as maiores delícias, coisas que você nunca viu, nunca experimentou, nunca imaginou. Tudo do céu é assim, é algo que você nem sequer tem como imaginar. Nem sequer tem como imaginar. Então, meu querido irmão, é algo que você não tem como nem te explicar. Se Deus não te mostrar, você não sabe o que é. Você não consegue nem imaginar. Então, o que eu te digo? Vale todo esforço, negar a si mesmo, abnegar-se dos prazeres, das distrações desse mundo, para viver uma vida fazendo a obra, fazendo o que ele quer, amando o seu próximo e, posteriormente, recebendo o reino por herança. Viva exatamente por isso, porque isso é o melhor que você terá durante toda a sua existência. Essa glória que Deus tem preparado para você. Então eu te digo, vale cada segundo, cada investimento, cada atitude, cada obra, tudo que você faz vai valer muito.
e um dia você estará tão feliz, mas tão feliz, que você se lembrará do sofrimento que você passou nesse mundo, como se fosse uma água passada, uma coisa assim bem distante. Você vai comparar as coisas e vai falar: "Oh, Senhor, glória te dou, porque olha só o que o Senhor me fez, olha o lugar que o Senhor me colocou." Por isso que eu tinha pegado aqui o texto, mas por algum motivo o texto saiu daqui. Eu vou colocar aqui na legenda. Tem um salmo que diz assim: "Exalte ao Senhor. Eu clamei ao Senhor e exaltei com a minha boca o seu nome." Então, exalte o nome do Senhor. Por quê? Porque ele é digno, ele merece, ele é realmente muito grande. E ao mesmo tamanho que ele é o tamanho do amor dele, o amor dele por você. Então, apesar de você quebrar a aliança, apesar dos seus pecados, quando você está guardado pelo sangue de Jesus, ele vê você como perfeito. Por quê? Porque ele vê Cristo em você, ele não vê você nem os seus pecados. Então agora aproveite que você tem livre acesso a Deus e glorifique o seu nome. Exalte ele. Mas eu sei também que louvor, exaltação e glória são resultado de revelação. Conforme você tem revelação do amor dele, da graça dele, da bondade dele, você fala: "Meu Deus, nossa, como o Senhor é maravilhoso." Então, não é uma ordem imperativa que produz louvor. Não, é você contemplar ele, conhecer tudo isso e falar: "Meu Deus, como isso é bom." Ter a revelação do Espírito Santo e falar: "Nossa, o Senhor merece." E você começa a louvar, salta as palavras da sua boca. Isso é o verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor não é aquele que é arrancado na base da ameaça, da obrigação. É esse que é produzido dessa forma. Mas eu não estou dizendo que é inválido você estimular as pessoas a se lembrar de louvar. Não, é válido sim. Mas o verdadeiro louvor é aquele que Deus olha para o seu coração e está vendo que você está expressando aquilo por causa da sua gratidão a tudo que você sabe que Ele vai fazer de bom por você e que Ele já fez de bom por você. Então, oremos. Meu Pai, que todas as pessoas que ouvirem essa visão, elas possam receber essa mensagem como a verdade do reino, porque ela é. O Senhor me mostrou e eu sei que o Senhor quer compartilhar essa mesma visão, essa mesma perspectiva, esse mesmo olhar para o paraíso com essas pessoas. Faz eles verem também a sua glória, que eles possam serem salvos, que eles possam estar comigo no paraíso, naquela multidão, que em nome de Jesus de todos eles nunca nenhum se perca, e que aquele que ainda não é cristão ele possa ter um encontro genuíno e verdadeiro contigo, para o louvor da sua glória, para que todos nós vivamos em comunidade, para sempre desfrutando do seu amor e não da sua ira. Que o Senhor Jesus esteja com você.